Olá, vamos falar agora sobre a terceira lei de Newton, também conhecida como lei da ação e reação. Essa lei diz que, para toda ação, existe uma reação de mesma intensidade, mesma direção e sentido contrário. Vejamos um exemplo. Imagine que você vai se apoiar em uma parede. Quando isso acontece, você está exercendo uma força contra ela. Simultaneamente, a parede está exercendo uma força sobre você, com a mesma intensidade, porém em sentido contrário. É por isso que você não cai. Observe que existe um par de forças envolvidas. Seu empurrão sobre a parede e o da parede sobre você. É isso que nós chamamos de par de forças de ação e reação. Para Newton, as forças sempre atuam em pares. Não existe ação sem uma reação correspondente. Observe esse outro caso. Considere que temos aqui o punho de um boxeador atingindo um saco de treinamento. O punho golpeia o saco, gerando uma certa deformação, e o saco golpeia o punho de volta, interrompendo o movimento. Note que mais uma vez existe um par de forças. A ação é a força que o boxeador exerce no saco de treinamento, e a reação é a força contrária do saco na mão dele. Vejamos mais um exemplo. Considere a colisão entre um caminhão e um fusquinha. A força que o fusquinha faz no caminhão é exatamente igual à força que o caminhão faz no fusquinha. Agora, é bem verdade que essa mesma força faz um estrago muito maior no fusquinha, que é mais frágil, do que no caminhão. E aí a gente começa a perceber que isso realmente vai acontecer para todos os casos que pudermos imaginar. Vejamos outro exemplo. Eu tenho aqui uma pessoa caminhando em uma estrada. Qual é a ação? É a força que o pé da pessoa faz na estrada. O pé empurra a estrada para trás. E qual deve ser a reação? É a força que a estrada faz no pé da pessoa, empurrando ele para frente. Um outro exemplo é quando nós abandonamos uma bola na superfície da Terra. Qual é a ação? É a Terra puxando a bola. E a reação é a bola puxando a Terra. Exatamente isso que você ouviu. A bola também puxa a Terra. Aí você deve estar se questionando. Então por que a gente vê a bola indo de encontro à Terra e não o contrário? Aí você tem que lembrar que a massa do planeta Terra é infinitamente maior do que a massa da bola. E como a ação e reação têm a mesma intensidade, é muito mais fácil mover a bola do que o planeta com essa força. Agora tem um detalhe importante aqui que deve ser ressaltado. Como ação e reação acontecem em corpos diferentes, elas nunca se cancelam. Isso é um fato. Observe nesse caso. A ação se dá na estrada e a reação no pé da pessoa. Outra vez, as forças atuam em corpos distintos. E o mesmo é válido para esses exemplos anteriores. Observe que elas nunca atuam no mesmo corpo e por isso não se cancelam. Para finalizarmos, vamos fazer um exercício. Eu tenho aqui dois bloquinhos A e B que estão em contato e vou aplicar uma força F no bloquinho A. Como não tem atrito, tanto o bloquinho A como o bloquinho B eles vão se mover juntos. E aí o item A pergunta qual é a aceleração do conjunto e o item B qual o módulo das forças de contato trocadas pelos blocos. Vejamos. Vou começar a resolver aqui. Como o item A ele pede aceleração, eu já vou logo colocar a segunda lei de Newton. Força é igual a massa vezes a aceleração. Aí eu vou tomar um cuidado, porque observe que como os bloquinhos eles estão unidos, a massa vai ser a massa do bloquinho A mais a massa do bloquinho B. Então, eu tenho que força vai ser igual a massa de A mais a massa de B vezes a aceleração. E aí eu vou substituir os valores. 6 é igual a massa de A, que vale 2, mais a massa de B, que vale 1, vezes a aceleração. 6 é igual a 3A, a aceleração é igual a 2 metros por segundo ao quadrado.
O item B ele vai pedir a força trocada pelos bloquinhos, então vou colocar aqui. E aí vai uma dica, toda vez que ele pedir forças trocadas por blocos que estão em contato, você primeiro desenha separado cada um dos bloquinhos, ó, igual eu estou fazendo. Vou colocar aqui o bloquinho A e bem aqui eu vou colocar o bloquinho B. No bloquinho A está atuando essa força F. Por que a gente faz isso? Porque a gente sabe que na região de contato, pela terceira lei de Newton, tanto o bloquinho A empurra o bloquinho B, como o bloquinho B empurra o bloquinho A. Eu vou colocar aqui, ó. Observe, essa força é a força que o bloquinho B faz no bloquinho A. E essa força, que tem a mesma intensidade, é a força que o bloquinho A faz em B. Então, tanto faz eu descobrir F de BA ou F de A em B, porque elas são iguais. Então, o procedimento agora é bem tranquilo. Você escolhe um dos bloquinhos para aplicar a segunda lei de Newton. E a dica que eu dou é, escolha o bloquinho que tem menos forças atuando sobre ele, que no caso aqui é o bloquinho B. Por quê? Porque a conta vai ser menor. Se você escolher o outro, também vai dar certo da mesma forma, não tem problema. Só que, utilizando essa dica que eu estou dando, a resposta ela sai mais rápido. Sendo assim, nós temos que a força resultante é igual a massa vezes a aceleração. E como estamos utilizando o bloquinho B, a força resultante é a força de AB. Isso aqui é igual a massa de B, que vale 1, vezes a aceleração que nós descobrimos no item anterior. Lembre que, como eles estão em contato, a aceleração é a mesma para todos. Então, vezes 2. Logo, a força de AB é igual a 2 newtons. Essa é a nossa resposta final, que é a força trocada pelos blocos. Então é isso, obrigado pela atenção e até a próxima.